Graça e paz, minhas irmãs, sejam bem-vindas ao Clube de Leitura Mulheres à Mesa. Minhas irmãs, aqui nós somos mulheres cristãs, né? Debruçadas sobre literaturas cristãs, sobre a palavra de Deus, né? Que nos ensina a caminhar, nos ensina a crescer, a mudar os nossos pensamentos, a nossa forma de ser, que nos transforma. E nós estamos debruçadas sobre uma literatura maravilhosa. Olha aqui, a autora é Dona Parton. São 10 semanas para nos tornarmos mulheres poderosas nas mãos de Deus. Minhas irmãs, passamos aqui por 4 semanas com temas super relevantes para a nossa vida, que faz com que dentro de nós fique tudo mexido, mas é necessário para nós começarmos a olhar para ver o que está dentro de nós que é poeira e precisa sair, né? Nós precisamos ser transformadas, olha, pela renovação da mente. Precisamos ser modeladas pelas mãos do olheiro, sermos amassadas, minhas irmãs, sermos maleáveis e sermos afiadas na palavra, porque é a palavra que transforma. Minhas irmãs, na primeira semana passamos no tema compreender que somos imperfeitas e que está tudo bem. Precisamos aí ser transformadas e não somos jogadas fora. O nosso Deus nos escolheu e Ele vai trabalhar em nós. Na segunda semana, a base, para mim é um ponto alto dessas 10 semanas, tá, minhas irmãs? Que é depender. Confiança, base de todo e qualquer relacionamento. Na terceira semana, conhecer ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Conhecer a soberania dele nos atributos incomunicáveis. E conhecer os atributos comunicáveis, minhas irmãs, é maravilhoso, porque nós somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, os atributos comunicáveis é para eu e você, para nós podermos nos conhecer, nos ver e termos o caráter de Cristo. Podermos caminhar e sermos lidas como cartas vivas para esta sociedade. Olha, foi uma semana maravilhosa. Na semana passada, passamos sobre o tema aceitando. Aceitando que o Senhor nos formou com um propósito específico e que não vai adiantar a gente fazer um cabo de forças com Ele, porque não seremos vencedoras. Ele tem um propósito específico e aceitar isso é muito importante. E aí vem falando de outros pontos acerca da aceitação, inclusive aceitar a nossa história, a nossa vida, os momentos ruins que passamos, o nosso testemunho, o nosso histórico de vida até chegar em Cristo e fazer um testemunho para poder usar esse testemunho e falar às nações. Passamos por tudo isso. É importante, viu, minhas irmãs? Eu, inclusive, contei um testemunho acerca desse pilar para mim, que é a aceitação. Porque quando não aceitamos, vamos brigar, vamos relutar, vamos ficar como sardinha dentro da lata, se batendo e não vai adiantar. Então foi um tema muito relevante para nós podermos ser mulheres, minhas irmãs, usadas por Deus, para outras mulheres, para as nações. É necessário que a gente faça esse mergulho, viu, minhas irmãs? E chegamos numa semana impactante, quando nós vamos nos esvaziar, vamos abrir lá o baú e tirar tudo que está dentro de nós. Quais são nossos medos, nossos sonhos, nossas incertezas, do que temos certeza, do que não temos, quais são as patentes que nós levamos na nossa frente, que nós precisamos liberar para que o Senhor chegue, e não as patentes que carregamos, né, minhas irmãs? Isso é importante, viu, minhas irmãs? Isso vai mexer com a gente, mas é muito necessário se esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar até do nosso passado. Não que não devemos olhar para o passado como um ponto a ser trabalhado, mas não trazer a dor, né? Ele já tem que estar ali tratado, com a ferida fechada para ser usado. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa quinta semana. E aí a autora, ela vem trazendo uma palavra, né, para ser o nosso norte, e o ponto-chave dessa semana, o versículo-chave, que é o versículo que ela sempre pede para a gente poder meditar nele durante toda a semana. Inclusive, aqui atrás do livro, olha,
tem para a gente poder recortar. Para aquelas que têm o livro físico. Para quem tem o livro na versão digital, você pode escrever e pegar e pendurar em algum lugar que seja assim no espelho do banheiro, em cima da pia da cozinha, para você estar olhando para aquele versículo e meditando, ruminando nele aí. Eu quero ler com as irmãs o que a autora trouxe. Foco desta semana, esvaziando-se de si mesma para dar espaço ao que Deus quer fazer na sua vida e por meio dela. Se a gente não se esvaziar, minhas irmãs, se a gente não tirar os nossos sonhos que são nossos, que estão ligados somente a nós, as nossas vontades próprias, aquilo que só diz respeito a nós, que aí nos torna pessoas, mulheres egoístas, egocêntricas, achando que tudo gira em torno de nós, é se esvaziar dessas coisas, viu, minhas irmãs? É sobre isso, sobre as minhas vontades, aquilo que eu não estou considerando o outro. Então é minha vontade própria, egoísta, pode até fazer mal ao outro, mas aí cada um por si. Sabe essas coisas que nós ouvimos e muitas das vezes até praticamos? É sobre isso que a quinta semana vem falar. Qual é a lista das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus sonhos, dos meus projetos? Eles incluem Deus, eles estão em Deus, eles são direcionados por Deus, eles vão prejudicar alguém, vão fazer mal a alguém? Eles estão ligados somente ao meu eu, à minha vontade de ser algo, de ter holofotes, de ter fama? Se sim, minhas irmãs, é necessário se esvaziar. É necessário ter cura para a gente tratar essa ferida, curar, fechar, cicatrizar e se encher de Deus. Aí olha aqui, Filipenses 2, 3 e 4. Inclusive, quero sugerir para as irmãs a leitura da carta que Paulo escreveu aos Filipenses inteira. É uma carta curtinha que a gente consegue ler em menos de 30 minutos. E nós vamos aprender muito com os filipenses, com as coisas que eles faziam e que nós precisamos olhar e ver se está faltando em nós e começar a buscar. Olha o que Paulo fala, Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Paulo falando aos filipenses, mas sejam humildes e considerem as outras pessoas superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Minhas irmãs, o que isso quer dizer? Exatamente o que eu acabei de falar para as irmãs. Não olhar só para o que eu quero, só para o que é bom para mim, só para os meus interesses, porque aquilo que vai me enaltecer, me engrandecer, me levar a outro patamar. Mas também olhar o interesse daquele que está ao meu lado, aquela irmã do banco, olhar os interesses das outras pessoas, olhar aonde o Senhor quer me usar, não para eu ser a tal, mas para eu servir, para eu ser cooperadora de Cristo naquela obra. Então, quando a autora traz esse tema, esvaziar-se, é sobre isso, sobre tirar de mim aquilo que é só para mim, com fins egoístas, egocêntricos, e olhar para o todo do que o Senhor quer realizar. Minhas irmãs, os subtemas, eles são maravilhosos. Eu fiz aqui, olha, a anotação dos subtemas e eles são maravilhosos para nós podermos avaliar se o que nós estamos buscando, pensando, se as nossas tarefas do dia a dia, se os nossos projetos, os nossos sonhos, se aquilo que a gente tem buscado com mais força apontam para o céu ou apontam para o nosso eu. Se apontam para o Senhor, para sermos usadas por Ele, para os interesses do reino, ou se estão apontando somente para os nossos próprios interesses e vontades próprias. Olha, esses temas são muito pertinentes. No primeiro dia, a autora já traz Jesus como exemplo. E por isso que eu digo, leia a carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Filipos. Porque ali ele vai usar Jesus como exemplo de ter se esvaziado da sua glória e em prol de mim, de
você, de morrer por mim e por você. Ele se sacrificou por nós. Ele foi o Cordeiro. E aí no segundo dia ela vai trazer também um trecho da carta que Paulo escreveu também aos Filipenses, para a vida cristã. Ela vai trazer 5 pontos maravilhosos. Deixa eu ver aqui um dos pontos com as irmãs. Ela vem trazendo logo no primeiro ponto: mantenha o foco em Deus, não em si mesma. Então, estamos falando aqui dentro da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. No 2, cultive uma atitude de gratidão. Ela pede para nós fazermos uma tarefa, escrevermos ali uma lista de gratidão. Esse ponto aqui é bem importante. Ela vem inclusive falando como ela faz essa lista de gratidão dela. E minhas irmãs, cá entre nós, super funciona, inclusive é terapêutico, tá? Fazer uma lista de gratidão para quando nossos dias estiverem mais nublados, a gente pegar essa lista e olhar. Aqui a autora vem pedindo para a gente poder olhar todos os dias e, na oração, agradecer. No terceiro ponto, ela trate as outras pessoas como melhores que nós e mais importantes. É o que nós lemos na leitura da semana toda aqui em Filipenses. No quarto, viva sua vida em atitude de oração. Minhas irmãs, oração é condição sine qua non para nós podermos ter harmonia com o Senhor. É necessário. Ela traz no quinto e último tópico para a vida cristã: deseje sinceramente ser usada por Deus em vez de querer usá-lo. Ela traz aqui experiência, inclusive, das pessoas que querem usar Deus. Fazem oração só pedindo, fazem oração dando ordens a Deus. Deseje ser usada por Deus. Então, esse segundo dia, a vida cristã, as disciplinas são muito boas para nós podermos trabalhar e usar no nosso dia a dia. Seremos alimentados. E para o terceiro dia, ela traz, abrindo mão do orgulho do passado, ela traz também em Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao 16, que fala que Paulo abre mão das suas patentes, das suas credenciais para servir a Cristo. E ele vem trazendo aqui tudo que ele fez. As irmãs vão lembrar, no passado todas essas coisas valiam muito para mim, Paulo falando, mas agora por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Aí ele vai discorrendo. É claro, irmãos, que eu não penso que já tenha conseguido tudo isso. Porém, uma coisa eu faço. Olha, minhas irmãs, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o que está à minha frente, para o futuro, para continuar fazendo e mantendo o meu futuro focado no céu. Então, minhas irmãs, esse terceiro dia aqui vem falando para nós abrirmos mão do nosso passado, do que nós temos, das coisas que temos. E o exemplo é o apóstolo Paulo. No quarto dia, minhas irmãs, para mim é um ponto alto, porque a autora traz aqui a experiência de uma escritora famosa norte-americana que passou por um casamento de aparências, aonde ela era uma serva do Senhor, seu marido também era um homem requisitado, cantava no louvor, um homem que tinha na frente das pessoas, as pessoas elogiavam, nossa, seu marido é uma pessoa de Deus, é um verdadeiro sacerdote, mas só ela sabia o que ela passava com este homem dentro de casa, e o que de fato ele fazia. Então, minhas irmãs, ela vem trazendo aqui alguns detalhes que são maravilhosos para nós podermos avaliar. É muito bom, deixando para trás a dor do passado. Essa mulher viveu um casamento de dor, um casamento cheio de problemas, de amarguras, onde ela sofreu, os filhos sofreram, várias coisas aconteceram na vida dela. Então, o que a autora propõe aqui é pegar essa dor que você viveu, não é largar, abandonar, não quero saber disso. Não, minhas irmãs, é necessário olhar sim para a sua dor, tratar da sua ferida. Quando você abre uma ferida aqui no seu corpo, você caiu, ralou, você não vai lá e você não trata daquela ferida com todo o amor, com todo o carinho, até criar uma casquinha, a casquinha soltar, você passar lá um remédiozinho, uma pomada para poder sair lá a marca, para não ficar uma mancha, para poder ficar o mais suave possível. Assim
são as nossas dores emocionais. Precisam também ser tratadas. E é sobre isso que o quarto dia vem falando. Sobre nós tratarmos da dor que nós tivemos com todo o amor, com todo o carinho, até ela virar uma cicatriz. E aí essa dor ser usada para curar outras vidas. Maravilhosa essa reflexão. Chegamos no quinto dia abrindo mão dos nossos planos, abrindo mão daquilo que a gente tem sonhado, projetado para a nossa vida e se lançado nas mãos do Senhor para ser instrumento dele, para ser usadas por ele, abrindo mão daquela faculdade, abrindo mão daquele concurso público, abrindo mão daquela empresa, abrindo mão daquele bairro que você sempre quis morar para poder fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, no bairro que Ele quer que você esteja plantada, para trabalhar na igreja local ali, para ser instrumento dEle, para ser usada por Ele, para estar no centro da vontade do querer dEle. Então vamos abrir mão e vamos sair de nós, daquilo que projetamos para as nossas vidas, que vão trazer holofortes para nós, que vão trazer luzes, que vão trazer pessoas, que vão trazer tapinhas nas costas, aplausos. Vamos abrir mão dessas coisas e saber, Senhor, estou aqui, igual Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor pergunta, a quem enviarei? Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. É sobre isso, viu, minhas irmãs, o quinto dia. E essa semana vamos nos esvaziar daquilo que queremos para as nossas vidas, que achamos que é bom, que vai nos trazer prazer, que vai trazer contentamento egoísta, egocêntrico, onde as coisas giram só em torno de mim, e vamos nos entregar para fazer o querer e a vontade de Deus. Minhas irmãs, essa quinta semana, ela é maravilhosa, viu? Estamos crescendo mais e mais a cada semana. Estamos compreendendo mais e mais aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Vamos mergulhar aí nessas dores, nesses projetos também, e vamos colocar no papel e vamos ver se apontam para o céu ou se apontam para a glória pessoal minha e sua. Minhas irmãs, comentem aqui embaixo, se inscrevam no nosso clube de leitura, acompanhe todas as aulas, participe, mande mensagem, manda aí foto daquilo que você tem escrito, dos seus sublinhados, dos seus rabiscos aí, para a gente poder conhecer um pouco mais de você e vamos continuar caminhando. Eu retorno para as aulas individuais de cada dia da semana para quem está lá dentro do nosso clube de leitura. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.